dia, meus irmãos. Paz e graça da parte do nosso Deus seja com todos nós aqui reunidos. Quero convidá-los para colocarem-se em pé, por gentileza, para apresentarmos ao Senhor uma palavra de oração, confirmando nossa vida sob os seus cuidados, dando a entender ao nosso coração que estamos agora diante de Deus para cultuá-lo por meio de Jesus. Obrigado, bondoso Deus, por este dia. Obrigado, bondoso Deus, pelo clima tão agradável, tão propício para culto. Obrigado pelos irmãos que já chegaram e aqueles que já se deslocaram e estão chegando. Obrigado por aqueles que prestam culto ao Senhor com a mesma reverência pela internet. Obrigado, bondoso Deus. Obrigado. O privilégio que o Senhor nos dá de reunidos num só lugar, cultuar o Senhor junto com os irmãos. Muito obrigado. Fala à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos agradecer ao Senhor por isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Trago boas notícias dos irmãos que estão em viagem para o São Félix do Xingu. Depois de alguns impropérios, algumas dificuldades, algumas barreiras, todas vencidas, eles estão no Xingu, São Félix do Xingu, no interior do Pará. Vão visitar uma aldeia para levar as boas novas do Evangelho. Nós que ficamos precisamos segurar as cordas, precisamos dar cobertura de oração àqueles irmãos. São muitos irmãos de muitos lugares com um objetivo único: levar o Evangelho de Jesus para aquele povo no interior do Pará, uma região bem mais quente do que a nossa aqui, um povo aberto, um povo hospitaleiro, com desejo de receber a mensagem do Senhor. Isso nos deve levar à gratidão e à oração de intercessão por eles. Queremos também informar aos irmãos que temos alguns membros enfermos, alguns irmãos nossos que foram contaminados com essa nova cepa do Covid. Parece que ela é mais contagiosa e juntou-se agora a essa gripe influenza e tem trazido mais aspectos de gripe do que propriamente de Covid. Não obstante a isso, eu quero convidá-los a não baixar a guarda. Ainda não estamos livres deste mal, deste vírus. É necessário ainda que a gente mantenha o uso de máscaras e distanciamento e faça uso de álcool em gel sempre que possível. Não vamos ficar doidos, não. Mas é necessário, por conta mais dos idosos, de outros, que a gente observe isso, tá bom? Então, permaneçam ainda sob vigilância. O pastor Vinícius, depois de 2 dias, bem mal, está melhor hoje. Já recebi mensagem dele hoje cedo, dizendo que está bem. Teve 2 dias mais acamados, com febre, tosse, dores no corpo, mas hoje está bem. A esposa está recuperada, graças a Deus, está liberada. Ele ainda fez um exame na sexta-feira, não recebeu o resultado, mas certamente deve estar com esse Covid aí. Outros irmãos também pegaram. Então, aqueles que tiveram membros na família que foram contaminados, é aconselhado que eles fiquem em casa e que não se exponham, porque ao se expor, eles podem contaminar outros. Às vezes nós somos assintomáticos, mas outros irmãos podem não ser, tá bom? Então, é necessário a gente observar isso ainda por um tempo. Perdão eu ter que voltar a esse assunto.
A Beth amanheceu bem hoje, ontem teve um dia bem debilitado. Ela sente tonturas, não sabemos ainda o que é. Amanhã ela vai fazer uma ressonância para se verificar a razão desta tontura, que parece ser labirintite, mas os remédios para o labirinto não estão funcionando como deveria, tá bom? Queremos informar que o presbítero Marcos Alexandre Hauer-Deman está pregando hoje na igreja do Bosque. O pastor está de férias e ele foi convidado para estar ali por ocasião da escola dominical. Oremos por ele também. Vamos fazer esse momento de oração. Em seguida, nós estaremos louvando ao nosso Deus e a leitura da palavra. Senhor, muito obrigado. Toda a nossa esperança está em Ti, toda a nossa expectativa vem do Senhor. Quero agradecer pelos irmãos que chegaram em São Félix do Xingu e peço que o Senhor os proteja na saúde. Entendemos a mudança de clima, de alimentação, entendemos tudo isso e por isso buscamos o Senhor. Os abençoe, ó Deus, protegendo a saúde, a mente e o coração e os usando como instrumento para que a Tua palavra que a eles chegou, chegue a outros por meio deles. Suplicamos que o Senhor assim abençoe, que eles possam voltar depois da tarefa feita com grande alegria, trazendo na mente e no coração sentimentos de gratidão ao Senhor, por terem sido eles instrumento de bênçãos para outros. Senhor, alguns irmãos nossos estão enfermos e nós temos o Senhor a quem recorrer. Nós Te conhecemos e sabemos que o Senhor é homem de dores, que levou sobre si as nossas. Por isso, confiamos aos Teus cuidados esses queridos nossos. Pedimos pelo Anderson, ó Deus, a Tua bênção sobre ele. Pedimos pelo pastor Vinícius, pelo presbítero Aderbal, pedimos pela Beth, a graça do Senhor sobre outros que estão com Covid, que o Senhor também os restaure e que a bondade do Senhor esteja com eles. Confiamos aos Teus cuidados isso com grande alegria e gratidão. Abençoe, ó Deus, o presbítero Marcos Deman, que vai fazer uso da Tua palavra e levar ao Teu povo a Tua mensagem. Que o Senhor o use e por ele abençoe o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Por favor, abram as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 6. Esse texto se apegou à minha mente a semana inteira. E não era porque eu iria pregar, mas ele se agarrou à minha mente. E eu li várias vezes, em várias versões, e cada vez fui mais edificado somente com a leitura. E hoje eu desejo que ela faça parte da vida de cada um de nós, neste objetivo de nos santificar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos passar para o capítulo 7 também, tá bom? Na continuação. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis as coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Apenas até aqui.
Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos cantar o hino de número 332. E durante o cântico deste hino, nós traremos e consagraremos ao Senhor os dízimos e as nossas ofertas. É provável que a grande maioria dos irmãos, obrigado Maria Ângela, já o tenha feito por transferência bancária, por Pix, qualquer que precisar de nossa ajuda, é só ligar, estaremos dispostos a lhe servir. Antes da leitura, eu queria ler o Malaquias 3, versículo 10, nesta paráfrase, tá bom? É uma Bíblia parafraseada, muito antiga, a versão dela é da época que eu nasci. E eu queria fazer esta leitura, tá bom? Apocalipse 3, o versículo 10, diz assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que vocês não terão lugar onde guardá-la. Experimentem. Deem-me a oportunidade de provar que isso é verdade. Que coisa interessante. Malaquias. Eu falei Apocalipse? Ai, desculpem. Obrigado, Jaime. Malaquias 3:10. Obrigado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Experimentem, deem-me a oportunidade de provar que isso é verdade. Vamos fazer isso? Dar ao Senhor a oportunidade de provar que o que Ele falou é verdadeiro? Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar louvores, e aqueles que trouxeram os seus dízimos, por gentileza, o depositem no gasofilácio. Obrigado. Consagra-te, Senhor.
adoração. Aceita a nossa gratidão, Pai. E obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de participar desta obra. Trouxemos e confiamos aos teus cuidados os nossos dízimos e ofertas. E pedimos que o Senhor abençoe o teu povo e administre a tua igreja, dando à mesa administrativa a sabedoria do alto na aplicação destes recursos. Agora aceita nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. E disse Jesus: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vamos cantar este cântico, lembrando que Deus está aqui neste culto, mas também está conosco em todos os momentos da nossa vida, cuidando de nós. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
1 Pedro 1, 15 e 16 diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O tema deste ano aqui na nossa igreja é a santidade. Vamos cantar esse hino como uma forma de oração, pedindo para que Deus nos ajude a crescer nesse sentido da santidade. Mais pureza dá-lhe, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais luz em servi-lo, mais adoração, mais prudência dá-me, mais paz ao Senhor, mais gozo e alegria, mais forças na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais e mais humilde, mais contente a amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais o teu domínio, mais gozo na cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias de glória, mais vida por ti. Amém, irmãos. Muito obrigada. Pode se sentar. Por favor, abra a sua Bíblia. Nesse texto que foi lido no começo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler nessa versão e em seguida nós iremos ler na atualizada, tá bom? Só para vocês acompanharem. Versículo 1 do capítulo 7, depois o 10 e o 11. Queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo o que está errado, quer seja no corpo ou no espírito, e nos purifiquemos, vivendo em sadio temor a Deus, dedicando-nos somente a Ele. Versículo 10. Porque Deus, às vezes, utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. Nunca devemos lamentar que Ele nulo envie. Já o sofrimento do homem, que não é um cristão, não é um sofrimento de arrependimento verdadeiro e não evita a morte eterna. Vejam só quanto bem lhes fez esta aflição enviada pelo Senhor. Vocês não
encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros. Muitos ansiosos para se libertarem do pecado, acerca do qual eu já tinha escrito. Ficaram amedrontados com o que sucedera e almejaram que eu fosse ajudá-lo. Lançaram mão do problema e o liquidaram. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Versículo 11. Agora eu vou ler na atualizada o primeiro versículo, o 10º e o 11º. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindima, em tudo destas provas de estardes inocente neste assunto. Vamos orar? Esse texto, Senhor, se apegou ao meu coração e eu queria que se apegasse ao coração do teu povo. Ele me alimentou e me fortaleceu, bem como me direcionou. E o desejo do meu coração é que ele torne-se água que se bebe, pão que se come, coisas conhecidas. O desejo do meu coração é que saiamos daqui sabendo o que fazer para te agradar no temor do Senhor. Fala bem claro e direto ao coração de cada um de nós, de forma que entendamos que o teu Espírito, que sonda mentes e corações, nos admoeste a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando início a uma série de mensagens sobre santificação, dando sequência ao tema que é da nossa igreja para todos os nossos irmãos. Santificação. E nós entendemos que a porta de entrada para a santificação é a mesma porta de entrada para a conversão, é a mesma porta de entrada para a regeneração, ou seja, arrependimento. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de fazer algo e arrepender-se amargamente. Não é aquele remorso, não é apenas aquela tristeza, não deveria ter feito, não deveria ter falado. Não. É uma dor interna que produz lágrimas e que te faz tomar uma posição ainda não tomada. Não é uma mudança de 360 graus, é de 180. Estava indo para cá, volta-se para cá. 180 graus. Eu não sei quantos de vocês tiveram isso. Quando criança, eu cometi algumas peraltices que me arrependi. Mas eu me arrependi por conta do castigo que veio. Mas o castigo que veio me levou a não mais cometer aquele delito, aquele erro. Interessante isso entre pais e filhos. É por isso mesmo que a gente precisa tornar claro a disciplina para o filho. Olha, você vai ser disciplinado por isso. O que você fez foi errado, foi pecado. Isso entristeceu o coração de Deus, entristeceu o meu coração e deve entristecer o seu coração. Aquilo que entristece Deus deve te entristecer. Então você disciplina
Lá em casa era assim, era uma novela. A Beth disse que nem aguentava a ladainha que eu fazia quando eu disciplinar os filhos. E eu fiz isso muito com o rapaz. Com a menina só fiz uma vez. Mas o rapaz era de dura cerviz. Aí então, dura cerviz, não tem outra alternativa. A Bíblia não fala para você conversar com o filho apenas, e explicar. Olha, não. A Bíblia manda usar a vara. Agora isso é com você. Se você quer obedecer a palavra de Deus, excelente. Se não quer, crie o seu caminho. Mas quem cria um caminho paralelo ao da palavra, sofre as mesmas consequências. Aqui fala de arrependimento como sendo a primeira verdade do Novo Testamento. João Batista foi para o deserto, o precursor do Senhor Jesus, e ele chega dizendo: arrependei-vos. A mensagem central dele era essa, não tinha mudança, não tinha muita novidade, e o povo ia, e o povo se arrependia, e assim, por isso, eram batizados e mudavam de vida. O Senhor Jesus veio após ele com a mesma palavra, chegou o reino, arrependam-se. Após ele, os discípulos levaram a mesma mensagem. O arrependimento é a entrada, é a porta principal de entrada na salvação. Mas também o é em relação à nossa santificação. Arrepender-se de quê? Para que eu possa me arrepender, eu preciso entender que aquilo que eu fiz, ou falei, ou deixei de falar ou de fazer, é errado segundo Deus. Não errado segundo o homem. Na porta da igreja havia uma mãe falar para o seu filho, lá no Rio de Janeiro: Deus, Papai do céu está muito tristinho com você. O que isso mudou no coração da criança? Ela foi para o joelho, ela chorou arrependida. Não. O que vai proporcionar é o que diz esse texto aqui. Uma tristeza segundo Deus vai te levar a um sofrimento, e esse sofrimento produzirá arrependimento a ponto de você mudar a sua rota. Essa é a natureza humana. Aquela árvore não é para você comer. No dia que você comer, você vai morrer. Não tem alternativa. Não tem jeitinho brasileiro. É isso, é uma porta estreita, é um caminho apertado, mas é isso que conduz à vida eterna. Eu não posso criar um caminho paralelo mais agradável aos homens, porque eu achei que Deus é muito severo no que ele falou aqui. É esse o caminho, não foi homens que o fez, foi o Senhor. Aí o homem pecou e ficou nu e teve vergonha, e por conta disso houve uma divisão enorme entre o único casal que havia no paraíso. O jardim era um paraíso, mas o pecado entrou e já causou divisão entre o marido e a sua esposa. Aí teve que haver uma morte de um inocente cordeiro para que a pele daquele cordeiro pudesse cobrir o homem e assim ele pudesse se apresentar a Deus. Isso chama-se graça. Não tem outro caminho. As folhas de figueira que eu faço para me apresentar a Deus são insuficientes. Porque se fossem suficientes, quando o Senhor perguntasse: Adão, onde está? Ele diria: estou aqui. Coberto, mas estou aqui. Ele não fez isso. O que ele fez foi insuficiente, porque mesmo tendo feito, ele ainda se esconde entre as árvores do jardim. A santificação é a mesma coisa, não é objeto do suor humano. É fruto da graça de Deus. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. O único caminho é esse. Não é o que eu faço. Não,
é o que ele fez e eu aceito para mim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação. Eu pequei, eu caí, aí eu vou a ele. E esse texto fala sobre arrependimento. Por isso, esse assunto não é secundário. Pelo contrário, ele é de extrema importância para crianças, para líderes, para todo o povo de Deus. Aquele que se recusar esta porta vai passar por uma porta larga, mas não conduz à salvação. É muito natural e às vezes até comum, quando você erra, você quer compensar o erro com um presente. Você chega mais carinhoso, você chega com um presente, porque você reconhece que errou, mas a porta não é essa. Você tem que ser carinhoso o tempo todo. Tem que ser amoroso a vida inteira, porque essa é a nossa identidade. E não quando você erra. O caminho para o errado é o pedido de perdão. É esse o caminho. E isso não é fácil. Não é fácil. Há um tempo desse eu fiz uma visita para promover comunhão entre duas pessoas que estavam sem reconciliação. Pai e filho. Houve uma cisão entre pai e filho e durou anos. Eles conversavam, mas havia um problema. Havia uma divisão, uma separação. Eles não conseguiam tocar naquele assunto porque os nervos se inflamavam. Aí nós fomos lá e mostramos o erro e disse, peça perdão. Aí a pessoa enrolou, disse que não conseguia, peça perdão. Peça perdão. Diga, eu errei, eu pequei, me perdoe. A pessoa não conseguia. Irmãos, diante de Deus, que luta! A pessoa não conseguia dizer, eu errei, perdão. O pródigo ensaiou isso. E quantas vezes no caminho para casa ele deve ter falado para si mesmo, vou chegar e vou dizer assim, Não é fácil. Isso é uma ação do Espírito de Deus na nossa vida. Arrependimento é a porta inicial. Quando a pessoa disse, perdão, aí houve um abraço, aí nós oramos e a reunião estava encerrada porque o objetivo foi alcançado. Arrependimento envolve confissão. Quando o seu irmão pecar contra o irmãozinho, leve-o a reconhecer pedindo perdão. Pedindo perdão. O meu neto, terceiro, ele pede perdão com facilidade. Ele aprendeu a isso. Mas tem alguns erros que ele comete. Ele diz, perdão, mamãe. A mamãe está perdoada, mas que vai apanhar, vai. Não tem erro. É mal isso? Não, é o caminho. Aqui nós entendemos que o arrependimento, ele me leva a reconsiderar a questão. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus 21, 28. Mateus 21. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Apenas até aqui. O arrependimento
ele é revelado, demonstrado no convívio da casa, no ambiente caseiro. É ali que começa, é ali que é ensinado. Peça perdão. Peça perdão. Você errou. Pais e mães, ensinem os seus filhos. Porque a vida inteira vai depender deste ensino que é dado em casa. Diga obrigado. Agradeça. É assim. É isso. É isso que vai livrar ele de problemas futuros. O pai chegou e deu uma ordem para o filho, e o filho disse, mas é claro, o paizinho que eu vou. Papaizinho do meu coração. Amo muito você. Mas não foi. Ele amou de palavras, ele obedeceu apenas de palavras. Ele tinha um projeto, e o projeto dele era maior do que o projeto do pai. Depois o pai percebeu que ele não foi. O pai então não deu a mesma ordem para ele, passou a ordem para o outro. E disse a mesma coisa. E esse disse, não quero. Não, eu tenho a minha agenda. Eu estou ocupado. Eu tenho o meu projeto. Eu não vou fazer isso. Não, isso aqui é coisa do Senhor. A vinha é tua, a minha é outra. Eu tenho as minhas ocupações também. E não foi. Depois ele pensou, ele reconsidera, ele muda o projeto, ele diz, é verdade que eu tenho uma agenda, é verdade que eu tenho um plano, é verdade que eu tenho uma vontade, mas ele se arrepende e coloca a vontade do Pai em cima da sua, isso chama-se arrependimento, mudança. Ele reconsidera a questão e muda de postura, mesmo tendo as suas ocupações. Esse texto aqui fala sobre isso. O capítulo de número 6, ele fala da nossa separação da vida que nós tínhamos antes. Ele diz que não pode haver ligação entre luz e trevas, entre Deus e o maligno, não pode haver. Por conta disso, ele diz, olha, façam a opção, a decisão, tomem a decisão de se afastar. E eu serei o seu Deus, e você será o meu filho e a minha filha. Eu vou abençoar você por conta disso. Aí ele diz assim, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Numa outra ocasião, eu vou trabalhar isso daqui. Aperfeiçoar a nossa santidade no temor. O versículo 10 do mesmo capítulo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O Senhor produziu algo em vosso meio que trouxe tristeza, um sofrimento, um meio, uma circunstância que causou dor. Mas esta dor que ele causou é para o vosso bem. Esta disciplina é para mudança. Vai causar em você arrependimento. Então não lamentem o que estão passando, porque isso é um instrumento de Deus para o vosso crescimento. E ele diz, porque a tristeza do homem não produz nada, mas a tristeza de Deus, o sofrimento que Deus provoca, essa dor causa mudança. E no capítulo 11, versículo 11, ele trata os efeitos desta mudança, deste arrependimento. Eu esqueci de passar. Aí tem então os frutos no versículo 11. O primeiro fruto é o cuidado, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vocês? Segundo Deus, foram contristados, foram provados, foram experimentados. A tristeza que veio por conta deste caminho, o sofrimento que trouxe e a tristeza que produziu, trouxe em vocês primeiramente um cuidado. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade ou a experiência de queimar-se com panela quente. Tiveram já? Está cozinhando lá e põe a mão no forno para fazer aquele pão de queijo, assar aquele frango no final de ano, aí a chapa quente queimou. Na próxima vez, você vai com mais cuidado.
O sofrimento produziu cuidado. Se não produziu, você é doido. Liga para 191 e diga: me prendam. A ideia aqui é que o arrependimento produziu, então, um maior cuidado. Eu fui e me queimei, e aquilo doeu. Eu me lembro disso. Da outra vez eu vou colocar uma luva maior, eu vou ter mais cuidado. Aí ele diz aqui, porque quanto cuidado não produziu isso em vocês? O primeiro efeito do arrependimento é que eu pequei. Agora, mexendo com aquilo dali, eu vou ter mais cautela, mais prudência. A palavra que dá no grego é de uma diligência intensa, um esquivar-se com atenção. Eu passei por ali, agora eu vou ter mais cuidado. O segundo efeito, ou o segundo resultado, é a defesa. A palavra que aparece lá é apologia. Eu percebi que o que eu fiz e que me levou à queda e que produziu tristeza e que causou sofrimento não foi suficiente. Então eu vou me munir, além do cuidado, de um outro argumento, de um outro subterfúgio que não está em mim. Uma luva maior, um cuidado mais intenso. Aí é o que ele chama da armadura de Deus, a defesa de Deus. Contra aquele erro não tem o jeitinho, tem que ser a defesa de Deus, tem que ser a armadura de Deus. Você verificou que o que você fez não foi suficiente. Aí então você toma posse de algo que você não tem, um escudo maior, ou seja, que defesa eu tive. Porque eu reconheci que o que eu fiz não é suficiente. Aí então eu me deleito no Senhor e eu recorro a Ele, a armadura que vem dele em Efésios 6. Um outro efeito que o arrependimento produziu na minha vida é uma indignação em relação ao próprio pecado. Ou seja, aquele que se arrepende levanta dentro de si um espírito contra o próprio mal. Ele fica chateado com ele mesmo por ter caído naquele buraco. Eu estava indo com alguns irmãos para um concílio. Éramos 3 carros. Na ida, passando próximo de uma ponte em 3 rios, eu vi um buraco. Não era eu que estava dirigindo, mas eu vi o buraco. E eu disse, na volta, sou eu que vou estar dirigindo e vai ser à noite. Eu não posso esquecer esse buraco. O que aconteceu? Eu esqueci. E taquei o carro no buraco e furei o pneu. Furei o pneu que chegou a estragar a própria roda. Eu disse, mas não é possível. Eu falei que não ia cair. Aí atrasou a viagem dos 3 carros. Você não imagina a indignação que eu tive contra mim mesmo por ter feito aquilo, uma vez que eu vi o buraco. Se eu não tivesse visto, vai lá, tudo bem, eu vou entrar em minha defesa, mas eu vi o buraco. E eu disse para mim mesmo, não vou cair. Eu vou estar dirigindo, vou atento. Eu passei na ponte, devia ser quase 2 da manhã. E caí num infeliz do buraco. Mas infeliz não era o buraco. Não. Feliz fui eu. Que eu sabia do buraco. A indignação, o arrependimento produz em mim uma indignação contra aquele erro. Um cuidado maior, uma defesa extra, mas uma indignação. Mas também ele produziu um temor. A intensa tristeza que trouxe a mim, me levou a aproximar-me do Senhor. Que temor!
Ou seja, não adianta o meu cuidado, não adianta eu ter percebido, não adianta, eu vou precisar da defesa do Senhor, eu vou precisar do temor de Deus, porque é o temor dele que vai me livrar disso. Aí Paulo escreve dizendo que o arrependimento produz esse temor, essa dependência. Desculpem. Aquele que teme, ele se aproxima do Senhor e ele tem mais cuidado ao aproximar-se da zona de conflito da sua alma. Ele sabe que aquela área não é fácil. Aí então, por conta do temor, ele desvia-se do mal. Houve um tempo em que as bancas de jornais, na parte superior, ficavam as revistas impróprias para ser humano. Não é impróprias para menores de 18, é impróprias para ser humano. Nós tínhamos que comprar jornal assim, ó. Me dá o jornal de hoje. Porque você sabe que não poderia levantar os olhos. Ou seja, você desvia-se do mal. Você foge daquilo que te causa sofrimento ou que te leva a pecar. Isso chama-se temor. E um outro resultado é a saudade que ela produz. Que saudade? O arrependido, profundamente arrependido, ele tem saudade de estar de novo com o Pai, porque aquela tristeza o afastou, aquele pecado o afastou, ele tem então saudade, ele vai lembrar-se disso. Que coisa boa é que nós temos a memória arquivada, os nossos erros. Eu queimei ali, mas ficou sarado, mas eu não esqueci, e o fato de não esquecer é bom, porque me leva a tomar cuidado da próxima vez. Entendem ou não? Saudades da casa do Pai. Foi o que o pródigo teve quando ele caiu no fundo do poço. Enquanto ele não chegou ao fundo do poço, a camada do pré-sal, ele não tem saudade do Pai. Aí lá ele disse: quantos trabalhadores? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é arrependimento, saudades da comunhão. Ele sente-se afastado e tem saudades. Outro efeito é o zelo. O zelo desprende o crente de si mesmo e o leva a buscar a Deus. Paulo, uma vez, sem conhecer Jesus, ele perseguia os cristãos. Depois que ele se converteu a Jesus, ele era perseguido por amor a Deus e por seguir os cristãos. É o paradoxo. Outro efeito do arrependimento é um zelo. Eu me tornei mais cuidadoso. Eu tomei posse da armadura de Deus. Eu fiquei indignado contra o pecado. Eu não quero mais isso para mim. Não vou mais chorar por conta disso. Vou tomar outro caminho. O temor de Deus trouxe em mim este zelo. E por fim, a vindima ou a vingança. Ele começa então a perseguir o seu próprio pecado. Ele vai colocar vigilância contra si mesmo. Não farei isso. A luta dele contra o seu próprio pecado é uma vindima, é uma vingança, é uma guerra. A maior guerra do mundo não é travada fora, é travada dentro. O espírito contra a própria carne. Porque você não pode fazer o que a carne quer, embora você goste disso. O arrependimento traz como efeito esta luta, esta guerra dentro da gente. Não posso confiar em mim. Aí eu vou colocar vigilâncias. Eu não posso passar por aquela área sozinho. Me acompanhem. Eu sei quem eu sou.
Entendem? Volta para a Bíblia, então. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu não consigo. Aí eu preciso então me render ao Senhor. Eu preciso buscar a Deus. Eu sei qual a minha fraqueza. Eu sei qual que é a minha área de conflito. Eu preciso, como Jó, me desviar dela. Mas eu não vou fazer isso apenas fisicamente, porque a luta é espiritual. Não adianta eu falar, sim, Senhor, eu vou fazer isso, mas não fazer. Eu preciso, então, me arrepender, mesmo tendo um projeto, mesmo tendo uma vontade, eu não vou, mas eu não tenho força para fazer isso. Aí, então, eu me rendo ao Senhor e eu recebo dele a cobertura necessária para ser aquilo que ele projetou que eu seja. Curve sua cabeça, por favor. O arrependimento é a primeira porta para a santificação. Aquilo que você alimentar, seja a carne ou o espírito, é isso que vai crescer. Não faça como Sansão, brincar com o pecado. Fatalmente você vai cair. Não brinque na sua área de luta. Não facilite. Tenha cuidado. Assuma a defesa da armadura de Deus. Fique indignado. Fuja. Fuja. Como José diante da esposa de Potifar. Fuja. Não facilite. A sua carne se deleita no erro, no pecado. Mas você não é mais carne, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Tenha o temor de Deus. A alma do penitente está cheia do temor de Deus. Ele tem medo de perder o favor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Provérbios 28, 14. Uma pessoa que se arrepende, teme. Os frutos do arrependimento são esses. Mais perto quero estar. O hino que nós cantamos, 516, diz assim: mais reto me torna, mais triste ao pecar. Busque em Deus esse arrependimento. Aproxime-se do Senhor. Confesse o seu erro. Admita a sua fraqueza. E diga para Ele: eu pequei contra o Senhor e diante de Ti. Eu errei. Cubra-me com o Teu sangue. E que a vestimenta do Cordeiro lhe cubra de toda vergonha e nudez. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, pecamos contra o Senhor, por ações, por omissões, por palavras ou por silêncio. A nossa natureza não é digna de confiança. Mas nós te buscamos agora e queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito que foi enviado por Jesus e habita em nós, ele nos santifique e que a armadura de Deus seja o nosso revestimento na luta contra o mal. Pedimos ao Senhor que sonda mentes e corações, que nos habilite para toda boa obra. Seja conosco, Pai,
queremos entrar este ano e todo ele passar em tua presença, glorificando o teu nome e sendo pelo Senhor edificado. É a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico. Renova-me, Senhor. Ficar em pé, irmãos. Abençoe e dirija os nossos passos. Ouça nossa oração e atenda ao nosso clamor. Estenda sobre nós esta cobertura tão necessária. Que Ele te abençoe e te fortaleça e te guarde do que é mal. O Senhor ouça e responda as tuas orações. Abençoe a tua casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.